Na aula passada, a gente viu sobre todas as funções que estão disponíveis aqui no nosso equipamento. É claro que eu não explorei tecnicamente, né, todas, mas eu dei basicamente um exemplo de como seria, né, utilizar cada uma dessas funções, tanto na parte aqui de manipulação das faixas, né, manipulação das músicas, onde a gente pode, por exemplo, fechar um loop, onde a gente pode, por exemplo, marcar um memory point, a gente pode navegar entre esses pontos de memória, como a gente pode aumentar e diminuir esse loop, como a gente pode aumentar ou diminuir, né, o espaço, basicamente, da escolha aqui do tempo, que é fundamental para a nossa mixagem. Falei também sobre o jog wheel, como procurar, basicamente, pontos específicos na música. Também falamos sobre kill, play, também as opções aqui, né, do pad e todas as funções aqui basicamente disponíveis para a gente estar utilizando. Nessa parte só de manipulação de música. E também na parte do mixer, né, onde a gente vai fazer agora a mistura dessas duas tracks, ou dessa mixagem que a gente vai ver daqui para frente. Essa aula aqui é uma aula 100% técnica. Eu não vou falar o que cada função faz novamente, eu falei isso na aula passada. A gente vai utilizar as funções de modo geral para poder sim aí extrair um resultado maneiro, um resultado foda na mixagem, na construção do nosso DJ set. Então essa aula aqui é uma aula 100% técnica, onde você vai aprender habilidades, técnicas de mixagem, processos, estratégias para deixar a nossa história que a gente vem construindo, né, nesse workshop, tudo muito mais interessante, tudo muito mais insano, beleza? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é colocar o nosso fone de ouvido, uma boa referência para a gente poder executar as nossas mixagens, tá? E para isso acontecer, é interessante a gente sempre deixar, né, essa opção aqui do kill para a gente ouvir tudo que está saindo no som da controladora dentro do nosso fone de ouvido, tá? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar basicamente, né, a mixagem. E eu vou te dar ideias, sugestões, técnicas que você pode utilizar para fazer a transição de uma música para outra dentro do fone de ouvido. Isso, né, de maneira criativa, de maneira que tenha uma coerência. Para começar, vamos carregar as duas primeiras músicas do nosso set. Uma música aqui e a outra aqui, tá? A gente tem a nossa primeira música do nosso set. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai identificar o ponto de início. Como a gente vai começar, né, a abertura desse set? A gente vai começar a planejar agora a nossa mixagem. Ou seja, a gente tem aqui no início dessa track, se fosse simplesmente só para carregar e tocar, uma abertura até sem graça, né? Um pouco de bateria, um pouco de, sei lá, um efeito, um noise ali, né? Alguma coisa subindo. Não faz muito sentido a gente começar o nosso set, né, simplesmente por esse momento. Como eu já falei, é interessante a gente começar o nosso set através de um break. Isso, né, a gente pode encontrar em qualquer tipo de música. Então é só identificar a frase musical, né, nessa track. O que a gente vai fazer? Utilizar a ferramenta Beat Jump, né, para pular 32 batidas aqui, aqui, certo? Vamos ficar adiantando essa música, né, até a gente encontrar aqui o nosso primeiro breakdown. Aqui é interessante a gente começar, né, o nosso DJ set, mas para isso, né, a gente precisa marcar, fazer uma marcação. Vamos definir um ponto de memória e também vamos definir um hot kill, ou seja, quando a gente quiser navegar para o início do nosso set, simplesmente a gente pode navegar aqui pelo ponto de memória, né, ou começar o nosso set chamando um hot kill. Nesse caso aqui é o B. Tá? Não o A. O A nós vamos apagar aqui, é o B. Tá? Esse hot kill aqui. É aqui que a gente vai dar início ao nosso DJ set. Mas a gente não vai simplesmente, né, chegar e apertar um hot kill ou apertar o play. Nós vamos começar com todo o som filtrado. Essa é uma maneira muito simples e muito fácil para você criar expectativa e ainda assim falar, pô, galera, tô abrindo meu set agora. Pô, galera, convido vocês, né, a ouvir o meu set que vai ser uma surpresa insana, tá? Então é assim que a gente vai começar. Com mistério, com alguma coisa, né, basicamente que ainda não foi
divulgada, ainda não foi revelada, digamos assim. Então, esse mistério que a gente vai começar. A gente poderia começar basicamente com um fader aqui, né? Também subindo esse volume aqui. Ou junto com os dois, né? Tá? Essa é uma forma de você criar expectativa no teu DJ set, beleza? Chamei o Hotkill, pausei aqui, vou deixar aqui por enquanto, tá? Outro detalhe que eu percebi aqui é que o nosso BPM está 130, tá? Aqui a gente vai ajustar, como a gente tinha combinado já na aula passada, de trabalhar, né, esse set em 128. Independente do BPM que você utilizar, vai ser importante, né, fixar os dois BPMs das duas músicas, ou seja, tá trabalhando 128.4 aqui, 128, vai ter que ter 128 aqui também. Não faz sentido nenhum você mixar duas músicas com os dois tempos, né? Diferentes. Então, 128 em uma, 128 na outra. Tuca, 128.1, ponto 3, ponto 6. Dá boa? Dá. Porém, você vai ter que fazer pequenos ajustes no jog, né? Ou para frente ou para trás. Caso você queira, né, deixar, por exemplo, esses dois BPMs iguais, você vai pressionar uma vez o botão Sync aqui e mais uma vez, ó, você ajusta o BPM, né, de acordo com a música master, aquela música que está, digamos assim, sendo tocada, a música principal. Então, por exemplo, se eu bagunçar o BPM aqui, 122, der dois cliques aqui, ó, nesse botão do Beat Sync, ele vai sincronizar o tempo, vai deixar os dois tempos iguais. 128. É ótimo para a gente trabalhar. Caso você tenha as duas músicas tocando ao mesmo tempo e clicar nesse botão aqui, você vai automaticamente sincronizar as batidas, consequentemente o tempo. Você precisa da batida e o tempo no mesmo ritmo. Beleza? Tá? Ajustar um BPM aqui, o BPM está ajustado aqui, o ponto de início vai ser esse break, mas ele vai ser filtrado. Olha como ficou melhor, já só com essa questão do filtro, né? Para isso aqui ficar melhor ainda, vamos aplicar um efeito. Aqui eu consigo sentir que o efeito reverb é melhor para você trabalhar. Porque não tem elementos de bateria, mais melodia, né? Tem bem poucos elementos de bateria, então eu prefiro para melodias, vocais e algumas coisas assim, aplicar o reverb. Então, o que a gente vai fazer? No botão seletor aqui, vamos selecionar o reverb. Vai apertando nesse botão seletor até aparecer o reverb aqui em cima. Opa, fechou. Apareceu o reverb. Agora o que a gente faz? Coloca tudo para baixo aqui. Seleciona, né, o espaçamento da sala, como eu falei, o 25% é mais sutil, 50% é legal, 75% ele é mais grosseiro, 90%, né, ele é muito forte, é muito perceptível também. Em caso, né, depois mais pra frente, na próxima aula, a gente vai ver a execução do set como um todo. Agora a gente vai destrinchar, né, mixagem, transição por transição, efeito por efeito. Na próxima aula, você vai ver como eu trabalho, né, esses parâmetros aqui, aumentando, diminuindo, basicamente. Mas aqui a gente vai trabalhar com 50%. Agora, ouça com atenção. Nessa aula aqui você tem que ouvir. Se você não está com o teu fone de ouvido ainda, na tua orelha, cara, coloca. Não faz sentido você ficar ouvindo na caixinha do PC ou na caixinha do monitor, sei lá. Tem que ter uma boa referência de som. Ou uma boa caixa de som. Ou fone de ouvido nessa aula aqui, ó, e presta atenção no som. Tá? DJ é isso. DJ não é um curso de design gráfico. Que você tem que ficar ali, tipo, ajustando cores, sei lá. Aqui é o som, é um ouvido crítico. Então, temos o nosso ponto de início do set. Já sabemos como vamos, né, começar. Abrindo o filtro. Vamos colocar algo a mais, vamos colocar um efeito. Liga o botão do efeito, aplica aqui, né? Vamos supor que esse primeiro risquinho, né, seja 10%, o outro 20%, 30%, 40% e no meio 50%. Até 40%, 45% é muito legal de trabalhar, tá? Então vamos acrescentando efeito, ao mesmo tempo vamos abrindo o filtro, né? Para a nossa introdução ela começar a aparecer. Vamos lá?
play, abre filtro e aplica efeito. Se eu quiser, por exemplo, ir pro High Pass Filter, filtrar só os agudos aqui para dar uma incrementada, posso fazer também. Essa introdução é a mais simples possível e muito eficiente. Percebe que você vai ganhando energia nela, né? E se você sentir que você quer, tipo assim, porra, já trabalhei todo o filtro aqui, que nem eu falei, vai pro High Pass Filter, dá uma brincada aqui, para dar uma cremosidade a mais. Isso, né, já é o suficiente para você criar algum tipo de tensão, para quando chegar a batida, né, a pessoa ou quem estiver ouvindo ali, fique ligado já do que está por vir, tá? Vou repetir mais uma vez para você pegar nessa técnica de introdução. Você pode variar efeitos aqui, você pode colocar o eco, você pode variar o filtro para High Pass Filter, né? Então, assim, essa é a primeira ideia para você assimilar como seria uma introdução diferenciada, mas você pode mesclar as coisas. Vamos ver como fica? Voltamos o filtro totalmente fechado, chamamos Hotkey, sobe o fader junto com o efeito, e vai abrir o filtro, ó. Pode fazer devagarinho. Agora é o momento para você entender, né? Pô, cheguei, agora eu vou tocar. Tá muito melhor do que você simplesmente é isso que você tem que entender. Começa as tuas introduções de um break. Independente se o break é bom ou se é ruim, aquela música que você colocou pro primeiro, começa com um break dela. Tá? Independente de ser curto ou alguma coisa assim, começa com um break filtrado. Fica legal, fica uma introdução bacana. Você não precisa trabalhar Ableton, não precisa trabalhar nada. Beleza? Agora, já temos basicamente, né, aqui a nossa entrada. Até aí tudo bem. Beleza? Vamos começar a fazer a nossa primeira transição. Depois que você tocar essa música aqui, por exemplo, né, vai chegar no primeiro drop aqui, vai passar ela. Aqui você vai chegar, por exemplo, num break, né, que é feito só com graves, né? Vamos ouvir esse som aqui. Tá? Como você pode entrar diferente nesse break aqui? Mais uma vez, a gente pode utilizar o filtro e o reverb. É um exemplo, né? Tô falando assim para a gente começar a aplicar algum tipo de efeito já na música que está solo, tocando sozinha. Beleza? Então eu posso voltar. A partir do momento que eu me deparar que o break vai entrar, eu vou filtrar aqui, ó, agressivamente o meu filtro, né? E entrar justamente com o reverb. Depois eu vou aplicar um pouco de reverb e vou soltar. Para como se fosse um gancho para esse break que está entrando. Beleza? Presta atenção.
É uma variação para você fazer algo diferente, né, no seu break, entrar ele com um filtro agressivo, depois você ir soltando, para realmente perder energia. Agora, a gente vai entrar numa parte importante da música, que é o drop, né? Que é a parte onde você vai ganhando energia. É aqui onde, por exemplo, a gente vai ligar o efeito e aplicando o efeito devagarinho. E também fazendo alguns trabalhos com um filtro aqui para criar algum tipo, né, de coerência no set. Então vamos lá. Posso aumentar o efeito. Olha a sala. Agora diminui. Desliga o efeito. No break, nas subidas, no drop, antes do drop, né, basicamente nessa subida, nesse ganho, é essencial você aplicar efeito. Ah, efeito não precisa, efeito aqui. Aplica, trabalha. O efeito é uma parte que dá característica àquilo que você vem fazendo. E ele pode ser utilizado de outras maneiras também, como vou mostrar adiante, para mascarar algum tipo de equalização, alguma coisa assim. Tá? Então aqui, Color Effects, nos filtros, né? O filtro no drop, nas subidas, tá? Efeitos também nos breaks, nas subidas, beleza? É importantíssimo você usar efeitos, né, nesse momento. Agora sim, a gente chegou numa parte final da nossa música, né? Pode perceber que aqui ela está acabando. Aqui onde eu estou mexendo, né? A gente vai se deparar basicamente com a saída dessa energia. Aqui eu tenho só um kick rolando. E lembra que a gente não quer fazer a nossa transição aqui? Então assim, ó, eu vou te mostrar aquela técnica que a gente falou, né? Na aula 7, a gente falou sobre essa técnica, que é você fazer a troca de energias, né, com a mixagem hackeada. Você definir os pontos que você quer fazer a troca. Vamos fazer isso. Para quê? Para quê? Para te dar mais noção de fazer certo do que fazer errado. Para você não ir na sorte, por exemplo, né? Bom, o que seria na sorte? Seria eu, depois, no início, né? My God, have we changed? We stand by our lies. Desse drop aqui, tá? Dá o play na próxima música. Seria isso. Isso seria uma sorte. Depois você encontraria um ponto ideal para fazer a troca. Depois de 40 segundos, depois de, sei lá, de 1 minuto, você faria a troca do grave. Essa seria a sorte, ou maneira criativa. De tanto eu usar aquela técnica da hackeando a mixagem, agora eu consigo identificar aonde eu quero fazer essa troca. Tem algum problema, Duca, se eu der o play basicamente aqui? Problema nenhum. Pode fazer? Pode fazer, tranquilamente. Tá? Vamos fazer aqui para a gente entender também essa questão de pegar já o beat matching. Beat matching não é um buraco negro, uma magia oculta, sei lá, que é difícil fazer. Beat matching é treino. É você treinar, acertar mais do que errar. No começo você vai errar mais. Não tem, você vai errar muito. Errar. Vai ficar com medo, vai ficar confuso, vai ficar ansioso. Mas depois, quando você treinar, você vai acertar. Então, qual que é a primeira técnica de beat matching aqui? Beat é batida. Match é, digamos assim, encontrar a batida, ou encaixar a batida. O encaixe deu match, tá? Encaixe da batida. A gente já está com o nosso tempo, né? Já ajustado, as duas músicas estão no mesmo ritmo, agora falta encaixar as batidas. Então, assim, ó, existe, né, essa questão de, basicamente, preparo, né, para você disparar, para você dar o play aqui, ó. No momento em que esse
break, esse drop aqui, né, da música que tá, basicamente vai sair, na primeira batida, tem que dar o play aqui. Tá? Então, quando você perceber que a batida vai entrar, dá o play. Esse disparo aqui tem que ser preciso para depois você não precisar ficar ou empurrando ou atrasando essa batida muito. Tá? Vamos fazer agora, por exemplo, apertar, né? Vamos dar o play aqui depois. A gente vai ter que atrasar o nosso jog. Você vai entender, ó. Propositalmente, eu vou apertar o play depois. My God, have we changed? We stand by our allies. Percebeu que eu dando play depois aqui, eu tive que adiantar essa música e fui adiantando devagarinho até eu perceber que as batidas estavam encaixadas. Isso, né, eu fiz com os dois, basicamente, né, com os dois volumes aqui erguidos. Mas como você deveria fazer, né, se fosse para fazer isso dentro do teu fone, teria que habilitar para a escuta da música que você vai entrar, tá, para combinar com a música que já está tocando. Ouvir a música que vai entrar para combinar com a música que já está tocando. Voltamos aqui. Deixa eu voltar, as frases musicais. Aqui. Aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, eu ouvindo dentro do meu fone, tenho que dar o play, né, nessa música aqui, basicamente. Então agora, vamos fazer o contrário. Eu vou dar play antes e não depois dessa batida ali entrar. Tá? Isso com os canais abertos, que é uma prática que a gente está fazendo. Você pode fazer isso também, treinando e tal, sem equalização no momento, para você encaixar as batidas. Não precisa ser tão devagar que nem eu fiz, pode ser mais rápido. Aqui, ó. Conforme você vai desenvolvendo a sua percepção, você vai ajustando aqui, né, o jog de maneira mais rápida. Isso aqui nada mais é do que atrasar ou adiantar, né? Ó, tá parando a música. Tá acelerando a música. Isso aqui é um ajuste fino das batidas. Em cima é para você procurar. Essa é a grande diferença, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou dar o play antes. Desculpa, eu vou subir esse canal junto. Tá? Vou subir esse canal junto. Ó. Vou voltar aqui. My God, have we changed? Duca, passei um pouco. Calma.
beat matching é isso, você dá o play no momento certo, ouvir com atenção as duas músicas, tá? Ouvir com atenção as duas músicas e, de preferência, encontrar momentos que você pode fazer o encaixe dessa batida com o grave dela, ó. Aqui tem um grave. Agora, se fosse outra música, por exemplo, aqui. Fica mais difícil. Então, por isso, né, a gente faz a marcação na primeira batida aqui. Ajusta o BPM. Olha só como as grades ali, ó, não estão iguais, não estão embaixo da outra. Justamente porque uma está com 122 e outra com 128. Dois tempos diferentes. Tempos têm que ser iguais. Agora, beleza. Tá? Para ouvir no fone, liga para a escuta, abaixa o fader. Estou ouvindo aqui no meu fone. Esse é o barulho. Tá? Muito mais fácil encaixar as batidas com dois graves. Beleza, Duca? Depois que encontrou as batidas dentro do fone aqui, né? O que a gente faz? Corta o grave aqui e começa a subir. Tá, Duca, mas por que cortar o grave? Justamente porque o grave é uma frequência que pode dar um cancelamento de fase. Quando tem dois graves, o alto-falante ele vai muito lento, né? Ao mesmo tempo muito forte. Ou seja, quando uma música está empurrando a caixa de som para frente, o alto-falante para frente, a outra está puxando ele para trás. A outra música está puxando ele para trás. Então, ele não sabe se vai para frente ou se vai para trás. Então, ele cancela. Ele não sabe qual o grave que ele vai seguir. Então, cancela um ou outro, os dois juntos, né? Por isso que dentro do fone de ouvido você encaixa com o grave, dentro do fone de ouvido aqui, tocando, né? E depois que você encontrar essas batidas, você não precisa fazer mais nada. Corta o grave e sobe o fader de volume aos poucos. Isso é uma mixagem sutil. Beleza? Tá? Vamos lá, vamos colocar para a nossa segunda música aqui e vamos fazer essa mixagem na prática. Beleza? Então, beat matching tem que treinar. Volta mais um pouquinho. Play. E aqui, ó. Batida. BPM certinho. Só vou precisar dar o play no momento certo, ó. Mas quando eu sei que é, tipo, tanto para frente quanto para trás? Bom, você vai para frente ou para trás no seu jog. Se ficar pior, volta. Tá ruim pra caralho, vai pro outro lado. Aí, agora sim, corta o grave, vai subindo o volume da música, né? Tá? Então, beat matching é isso, é você fazer o encaixe das batidas. É técnica de ouvido. Bom, como a gente pode fazer isso, né? Olhando para o Record Box. Se você perceber que, por exemplo, voltando aqui, eu vou tentar dar o play no momento certo. My God, how we changed. When we stand by our allies. Eu dei o play antes. Percebe que os grids ali estão tortos ali, os dois vermelhinhos? A gente ajustou esses grids no Record Box. Então, se eu, por exemplo, voltar
né, esse jog aqui, ó, e deixar esse grid um em cima do outro, essas marcações vermelhas ali, ó, cada uma no seu início da frase, ó, né, consequentemente eu vou ter uma batida em cima da outra também. Precisar de fazer um ajuste, ajusta. Tá? Beat match. Isso é treino. Treino. E dentro do fone, ó. Ouviu? Essa vai entrar? Beleza. Fiz a mixagem. Agora a outra nova música vai entrar. Beleza. Fiz a mixagem. Próxima música vai entrar. Beleza. Fiz a mixagem. E assim eu vou trocando. Ah, quer ouvir as duas músicas aqui ao mesmo tempo? É interessante, mas você não vai estar ouvindo o que está saindo, a não ser que você tenha uma caixa de som. Para você que é iniciante, que é noob, sugiro você fazer dentro do fone de ouvido, dentro do master, porque aí sim, fica tudo mais evidente, tudo mais claro para você. Então começa a realizar suas mixagens dentro do master. Beleza? E como é que ficaria essa transição aqui, né? Afinal, a gente está falando aqui sobre beat matching, sobre as coisas assim, não fez a nossa transição ainda, né? Tudo bem. Voltamos aqui. Damos o play na nossa música. Reverb, né? Essa música aqui, ó, tá na minha pré-escuta. Tô ouvindo o grave filtrado, né? Cortado, né? My God, have we changed? Grave cheio, vou dar o play. Foi errado, né? Boa. Beleza, tá ajustado. Corte grave. Vou trabalhar o médio e agudo agora não. Depois, só o grave. Vai subindo. Deu 32 batidas? Começa adicionando volume. Agora. E algumas frases se completam, como elas se comunicam. Tanto é que essa música aqui acabou e parece que faltou alguma coisa na nossa mixagem. Aí entra a questão do loop. Se você quiser segurar a energia dessa música que, por exemplo, está saindo, né? Ó, fecha um loop. Aí você não tem problema dessa música acabar. Tá entendendo? Aí você, né, tem essa energia, digamos assim, até você entrar, por exemplo, nesse break aqui, né? É óbvio que você não vai ficar com a bateria nesse break, olha só. Olha o break. Não, break é para ele ficar quietinho ali, ó. Imagina se você continua, né, com esse loop de bateria. Então você cortaria, né, esse loop no momento do break. Tá entendendo? E essa troca é bem clássica, né? Muito fácil de fazer. 4 batidas, digamos assim, batidas, né? Antes da virada você tira um grave e adiciona o outro. Vamos fazer novamente. Isso aqui é mixagem café com leite. Você tem que pegar isso aqui. Treina, treina, faz. Beleza? Por mais que aqui a gente tinha a nossa marcação, né? Para identificar aqui nesse B, que é uma nova frase musical cheia, né?
Antes disso a gente só tinha uma bateria, um kick batendo, né? Então a gente cortaria o grave aqui, ó. E voltaria com o grave dessa música. Vamos fazer mais uma vez para você pegar isso aqui, beleza? A música então que tá tocando. My God, have we changed? When we stand by our allies. Aqui. Vamos dar play nessa música aqui e essa aqui lá no começo. Mais uma vez, até a gente pegar, né, a mãe. Vamos lá. Essa aqui. Tocando a batida aqui, só vou ser capaz de dar o play no momento certo aqui, né? Posso contar, por exemplo, fazer umas contagens. 1, 2, 3, 4. Eu prefiro dar o play e depois só fazer o ajuste aqui. Fica focado nessa parada aqui. Fica ligado, se conecta com a música. Não pense em outra coisa, no celular, no evento, uma parada assim. Faz a parada conectado. My God, have we changed? When we stand by our allies. Já encontrei, né? Encaixe das batidas. Esse BPM aqui tá 127.97, então tem que adiantar um pouquinho, né? Corto o grave e vou subir essa música depois de 32 batidas, depois de um tempo, né? Vai subindo, ó. Tá um pouco fora, volta. É que você adianta, né? 127.97 para 128 falta ponto 3. Então vai adiantando aqui, ó. Aê, volume, tudo ok? Aqui eu só corto o grave e volto o grave da nós, ó. Ah, tá um pouquinho fora. Não precisa mexer nessa música principal, mexe na outra. Aqui você atrasa, né? Beleza? Simples, simplíssimo. Pode parecer difícil, mas é só praticando, dando play na outra música lá, virando os graves aqui que você vai pegar, tá? Ah, Duca, é muito ruim pra mim, por exemplo, dar o play já nesse primeiro drop aqui. É muito ruim, porque eu quero aplicar efeito aqui nesse último drop. Tem como eu dar play aqui assim? No meio, depois de 32 batidas aqui no meio? Pode, você pode colocar um hotkey para você sinalizar que é aqui que você tem que dar o play na próxima música. Aqui na frente, né, 2 frases musicais adiantadas depois do drop, em torno aí de, sei lá, 30 segundos. Pode dar o play aqui? Pode, mas talvez fique muito, né, lá para trás. Talvez fique muito atrasado. Vamos ver como fica? Agora eu vou subindo, né, aos poucos. Vai ter aqui. Eu estou fazendo uma mixagem de kick. Mixagem de kick. Demorou pra caralho. Demorou pra caralho para o groove cheio da track aparecer e eu tava fazendo uma mixagem de kick. Isso aqui acontece muito mais do que você imagina. Dos grandes DJs, top artistas, sei lá. Eu não sei o que eles pensam da vida deles, mas, cara, isso não é legal. Não é legal. Você quebra a vibe da pista. Então, assim, para evitar esse tipo de situação, o que eu falei?
lá na aula 7, para a gente identificar os momentos de troca de energia, onde sai energia de uma track e onde você ganha energia com uma outra track. E é isso que a gente vai fazer, basicamente, agora com todas as músicas. Identificar os pontos onde a gente precisa, né, fazer essa troca de energia. Porque não faz sentido eu sair de uma energia baixa e colocar uma mais baixa ainda. Esse não é o jeito do caralho. Pode treinar. Você provavelmente vai usar beat jump para avançar, né? Pode dar o play aqui, por exemplo, né? A energia vai acabar, eu vou segurar um loop. Beleza, tá aí tudo bem, mas meu set ele tá muito chato. O que eu faço? Eu fico cortando o grave aqui um pouco, né? Pra dar uma dinâmica no meu set, ó. Então tudo fica melhor quando você usa a criatividade e os recursos a seu favor. Dessa vez aqui, eu não deixei a música acabar para continuar aquela mixagem de kick. Eu segurei o loop, uma frase musical de 4 batidas para encaixar a próxima música que está entrando. Para não deixar o loop passar. Para esse kick, tá? Então assim, é muito importante você entender aonde você quer iniciar a sua mixagem, aonde você quer fazer a sua troca, basicamente, né, dessas energias, beleza? A partir de agora, a gente vai encontrar e marcar essas saídas e entradas de energia de cada transição, para a gente simular o que a gente faria de track para track. Isso aqui não é uma regra, mas ela vai te dar, esse exercício, né? Ele vai te dar muito mais criatividade e poder de execução, tá? Isso também entra na parte de preparação, mas aqui a gente vai dominar a mixagem no geral, fazendo uma transição, né, para outra, beleza? Inclusive, vamos adicionar alguns recursos mais avançados, não simplesmente, né, um beat matching mais simples ou uma equalização mais simples só cortando o grave. Agora a gente vai trabalhar os médios e principalmente também os agudos aqui. Beleza? Vamos embora. Nessa track que vai sair, que tá tocando aqui, já tocou pra galera, vamos identificar o ponto, né, aqui no final. Provavelmente é esse aqui. Antes disso, né, eu tenho um groove maneiro. Já a música que vai entrar, vamos identificar o ponto, né? A gente colocou um hot kill para facilitar pra gente, que é o hot kill, provavelmente o B. Beleza, agora eu sei que o meu hot kill B é o ponto onde quero fazer a troca de energia. Eu simplesmente, né, coloco outro hot kill aqui nessa música que vai sair, falando pra mim, olha, Duca, tá vendo esses hot kills ali, ó? Né? É ali basicamente onde eu quero fazer a troca de grave, tá? E vamos respeitar isso. Bom, agora até aí tudo bem. A gente vai sair de uma energia baixa e entrar numa energia alta. Concorda comigo? Mas para isso se encaixar, a gente precisa encontrar o ponto de início da mixagem. Onde é que ele fica? Você tem que definir. As duas músicas são construídas iguais, então nós vamos usar a técnica de hackear a mixagem. Vamos voltar 32 batidas, ou 15 segundos, né? Aqui, beleza? Mais uma vez, na de cima, na de baixo. Bom, é um tempo legal, 30 segundos para fazer mixagem? Eu acho que é um pouco rápido. Vamos mais uma, então pelo menos 3 frases musicais de 32 batidas, 45 minutos, 45 segundos. Tá?
É legal? É, bacana. Bah, se tiver espaço, por exemplo, para mandar 1 minuto de mixagem, 45 mais 15 dá 1 minuto, vamos mais um. Então, 4 frases musicais dá 1 minuto de mixagem. É excelente, tá? E aqui a gente vai definir um hot kill, basicamente, né? Vamos definir o A, shift. No hot kill A, a gente apaga. Mais uma vez, no hot kill, a gente define o ponto A. E aqui em cima, o ponto B. Não tem problema, você pode colorir, você pode colocar a letra do seu nome, tá? É um exemplo. Então, assim, ó, toda vez que esses pontos aqui se encontrarem, eu até marquei aqui como B. Mas, na verdade, é o A. Vou corrigir, ó. Vou avançar 1, 2, 3, 4 e me deparar com essa saída de energia. Vou marcar o hot kill B e vou voltar lá no hot kill A. É onde a gente precisa dar início na nossa mixagem. Vamos iniciar a nossa mixagem, voltando um pouco aqui, vamos simular, aplicando efeito. Filtro. Stand by our allies. Já fiz o ajuste. Corto o grave. Agora a gente vai cortar os médios também. O médio nada mais é do que o clap da música, ó. No teu ouvido você vai percebendo como fica bom. Legal, tira um pouco do brilho talvez. Agora volta, ó. A primeira transição, fácil, a gente já fez, né? Aqui, cortei o grave, tirei um pouco, né, do punch, para não ficar muito alto, e um pouquinho do brilho aqui, né, para não ficar essa soma desses dois sons aqui, né, muito alto. Então, eu corto um pouco dos volumes aqui, e quando se aproxima da minha transição, eu vou, né, aos poucos, fazendo essa troca aqui, por exemplo, tá? Tô fazendo para você de um jeito muito simples, muito fácil, para você pegar a base sólida. Não avança para qualquer outro tipo de equalização se você não pegar o grave aqui, ó. O grave tem que ser a principal frequência que você tem que dominar. Bam! Voltar com a explosão do grave aqui, ó, no momento certo. Depois você começa, né, a adicionar essa música cortando alguns elementos dela, né? Adicionando para você ter um balanceamento, uma boa equalização, para sair lá no final tudo legal, tá? Vamos para a próxima música e vamos exemplo atrás de exemplo. Nessa música que a gente está tocando, ó, tem um vocal, a gente pode mudar para o efeito eco. Vamos lá, com o Shift aqui no seletor, eu vou subir a minha seleção, tá? Eu vou voltar um pouco no beat jump, um pouco mais, né, nesse drop aqui, e vou aplicar o efeito, ó. 1x2 e 3x4 é excelente para a gente começar. E fica repetindo esse vocal. Se eu fizer uma automação, quebra um pouco para dar um ritmo para 3x4. Filtro. Desliga o efeito. Tá? Um novo efeito aí basicamente para o seu arsenal, seu cinto de ferramentas de efeitos. Ó, lá para frente agora vamos identificar o ponto, né, que a gente quer fazer nossa transição. Lembra que a gente definiu aqui que era basicamente o G? O G é um loop e aqui a gente tem o hot kill C, que é um ponto específico. Ou seja, ó, ele até ativou. Ele ativou até, né, um hot loop. Ficou ativo aqui esse loop, bem interessante.
Então, a próxima música que provavelmente a gente jogar aqui em cima, né? É a terceira aqui no canal 1, no deck 1. Ele vai, no final dessa música aqui, ele vai fazer um loop, tá? Na música que vai entrar, por exemplo... Ó, a gente se depara uma nova energia aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, sair desse loop aqui. Vou subir aqui pra gente ouvir. Trazer esse hotkey aqui. E daqui, né, a gente fazer uma troca. Beleza? Aqui a gente fazer a troca. Ou a gente pode pegar o outro aqui, né? E também poder fazer daqui. Né? Agora, eu sei que os meus volumes aqui eles estão bem equalizados. Eu não preciso ficar toda hora, né? Toda hora baixando esse volume, porque as músicas estão no mesmo volume. Então, eu deixo ele ajustado. Ajuste de volume na próxima música é fundamental. Aqui também. Tá? Para as duas ficar com o mesmo volume, para você não ter problema de tocar a música mais baixa do que a outra. As duas precisam estar no mesmo volume. Se você não usa o Platinum Notes, sugiro você pegar a parte mais cheia aqui, né? E aumentando, ó. Antes de bater no vermelho. Fechou? Agora, ajustou o volume. Ajustou o ponto que você quer, né? Basicamente fazer a transição aqui, a troca. Ajusta também o BPM. Os dois têm que estar iguais. Vamos colocar 128 em um. 128 no outro. Ótimo. Ponto 1, não tem problema. É muito lento, né? Não vai fazer quase alteração nenhuma no nosso tempo. Então, assim, temos essa música que vai sair. Porém, ela não perde energia aqui. A gente vai fechar um loop, alguma coisa assim. E já a música que vai entrar no novo groove e tal. Agora a gente precisa achar o nosso ponto de início de mixagem. Só que um detalhe, né? Ao observar essa música aqui, ó. Quando a gente volta para cá, a gente percebe um pequeno break, ó. Tá? Ao perceber isso, a gente pode se deparar com duas situações. A gente, na mixagem, né? Cortaria o grave das duas e já viria com um efeito aqui, por exemplo, né? Tá? Justamente para criar uma dinâmica no set. Ou seja, voltaria aqui, né? Ó, aqui. Vou voltar uma a mais para vocês verem. Aqui, vou dar o play. Então, eu utilizaria esse break ali para criar uma dinâmica no meu DJ set. Tá ligado? Então, isso que a gente vai se deparar, basicamente, né? Ao fazer essa mixagem. Então, vamos voltar lá para o nosso ponto aqui. E também o nosso ponto aqui. Técnica de hackear a mixagem. Vamos voltar às frases musicais. 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Ótimo. De 4, 3 vezes, 2 vezes, uma mixagem muito rápida. Então, aqui, na música de baixo. 1, 2, 3. Né? Se eu voltar 3 aqui, 4 aqui, significa que eu tenho 15 segundos a mais aqui, digamos, para rodar. E aqui eu vou ficar 15 segundos a menos. Então, eu vou ter que fechar um loop aqui. Né? Vamos já para essa técnica um pouco mais avançada. Vou definir meu ponto de partida aqui. Na música, basicamente, que vai entrar. Certo? Essa música vai entrar. E essa aqui vai sair. Tá? Quando esses pontos de kill se encontrarem. Então, eu vou voltar na minha mixagem aqui. Vou dar play aqui, né? Beat match, pré-escuta. Ajusta o jog. Chord.
aperta o grave, tira um pouco dos médios de acordo com o teu ouvido, né, que está sentindo aqui. Agora começa a subir aos poucos. Passou de 50, desliga, a pré-escuta. Ouve tudo no master. Corta um pouco dos graves e efeito, ó. Dinâmica. Isso é macro tensão, 4 batidas. Tá vendo, ó? Não chegou o momento ainda. A gente vai cair num loop, né? Automático, ó. Agora eu vou cortar o grave, ó. Vou vir com o médio, com o agudo, mascarando com efeito, ó. Feito. O set tá muito ruim, vamos criar uma dinâmica, ó. Tá muito reto, corta o grave, efeito, tira essa música. Lembra que eu falei que é como se fosse uma partitura de um músico? Aqui eu li só informação grave. Não tem caixa, não tem prato, não tem nada. Então eu deixo rolar só o grave, né? Aqui, ó. Mas eu poderia também deixar essa bateria, olha como fica. Tech House energia. Quanto mais você mistura esses dois sons, mais energia você entrega. Mas em alguns casos é melhor esconder. É melhor esconder aqui. Fica mais divertido. Em algumas tracks você consegue encontrar, né, essas partes assim para você criar um momento especial. Beleza? Aqui já é uma mixagem, né? Um pouco mais diferente do que a gente vinha fazendo ali. A gente cortou o grave, aplicou o efeito e voltou com uma nova batida. Beleza? Próxima música. Aqui. Mesma coisa. Vamos identificar na música que basicamente está tocando aqui, né? Ó, lá atrás, onde ela vai sair. A gente tem esse break, ó. Consegue visualizar? Bem legal. A gente até marcou esses pontos, né? A gente tem aqui, por exemplo, o A, B, C, o C como um ponto de uma energia bem alta e o D lá no final. Então, se eu escolher o ponto de troca aqui, ó, eu vou ter uma mixagem clássica. Já porque aqui, né? A gente pode vir aqui, ó, entrar aqui, né? As duas tocando ao mesmo tempo, por exemplo. BPM, né? Coloca 128 aqui. Volume, se fosse para ajustar, avançaria aqui, né? Ó. Beleza? Ajustei o volume, tá ok. Tempo, BPM ok. Ótimo, agora você faz o beat match, encaixa as batidas. Então aqui a gente tem escolhas para fazer. Eu acho que aqui é interessante, porque as duas, ó, dá continuidade a esse break um pouco mais longo, tá ligado? Fica melhor, fica mais maneiro a nossa mixagem. Ou você pode fazer a troca mais seca aqui, mas a troca seca ela vai entrar num break aqui, a não ser que você troca aqui na frente, né? Mas como eu falei, vai perder às vezes esse break. Mas tudo bem. Tá? Vamos fazer isso. Vamos fazer essa misturança aqui, basicamente. Mas você pode definir. Essa é a técnica, velho. Essa é a técnica que vai explodir tua cabeça de criatividades. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou apagar esses hotkeys aqui. Vou definir um hotkey aqui onde eu quero entrar com a minha música. Paulada, e aqui eu vou sair. Apesar de ser um groove cheio, a gente vai aproveitar esse outro break aqui, ó. Junto com esse outro break. Vai ficar uma loucura total. Então vamos lá. Aqui vai entrar.
E aqui vai sair. Fechou? Então o que eu vou fazer? Beat jump. Vou voltar as minhas frases musicais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E a de baixo? 1, 2, 3, 4. 1 minuto de mixagem é ótimo para quem está começando. Começa sutilmente, começa devagarinho, depois você vai treinando coisas mais avançadas. Então, ó, defini um hotkey aqui e um hotkey aqui. Esse hotkey é para visualização, né? Vamos voltar e fazer nossa mixagem. Voltar essa música aqui, né? Ó. Vou dar o play. Vamos mudar para o reverb. Agora o efeito é uma brincada com o reverb. Ó, o play. Foi. Fiz o beat matching, corto o grave, pouco do médio, pouquinho do agudo e sobe. Devagarinho. Efeito. Aos pouquinhos. Dá um pouco do agudo, ó, prioridade para agudo, depois do médio. Dá uma ajustadinha se você quiser aqui. Fiz um corte ali, né, baixando o volume. Ó, estão se conversando já. Aqui eu vou cortar o grave das duas para nenhuma ficar com grave. Acabou o grave na offset. Vou subindo o médio, aplicando o efeito para mascarar essa ação. Subindo no efeito, ó. Desligando. Tá um pouco fora, ajusta. Tá um pouco alto, tira do médio, tira um pouco dos agudos aqui. Corta o grave. Grave com efeito. Vou salvar esse loop de bateria aqui, ó. Pra minha track que tá tocando não ficar tão vazia, né? Posso ir tirando aqui, né? Efeito. Dou continuidade ao meu DJ set, tá? Criativo ao máximo, misturar as duas músicas ao mesmo tempo, né? Pra gente fazer essa transição especial. Vou apagar esse hotkey aqui para esse Dzinho aqui, vou apagar justamente porque a gente não precisa dele, beleza? Então a gente já definiu nas duas músicas ponto de entrada e ponto de saída. Tá? Para intro e para intro, né? Para introdução e para saída. Percebe que todas as músicas é como se fosse um padrão. No momento ela vai entrar, no momento ela vai sair. Então isso não muda. Só muda a forma como você vai mixar, como você vai misturar tudo isso. Beleza? Vamos para a próxima música aqui. Nesse outro deck. Essa música aqui acabou de entrar. Uma hora ela vai acabar. Vamos dar uma olhada lá no final como é. Aqui, ó, já identificamos, né? Com o jog eu vou escolhendo aqui, né? Basicamente, o ponto que eu quero fazer a troca, né? Aqui dessa saída. E nessa música que vai entrar, a gente tem que identificar os pontos, né? A gente já marcou alguma coisa, vamos dar uma olhada, ó. No B. O C, aqui, né? Ele já cai num break. O D... O C, na verdade, cai num break. O D cai num drop. Tá? Não vamos trocar nem no C, nem no D. Vamos lá pro B. Vamos fazer uma troca aqui, ó. Vamos deixar essa música falar por um momento, né? Vamos deixar ela falar por um momento até ela mostrar o break dela, até ela mostrar a capacidade dela, né? Que esse vocal é bacana e tudo mais. Então, para isso, eu posso ajustar o volume dela, né?
Isso quando a gente estiver tocando o nosso set, né? Tô mostrando agora, ó. Volume ajustado, beleza? Volto lá, né? Posso vir aqui no meu beat jump, é muito útil essa função. Volume Hotkey B. É aqui que eu quero entrar com esse grave. Aqui a gente vai ter uma troca um pouco mais clássica, né? Ó, vai sair, vai entrar. Então, essas 4 batidas antes aqui, ó, né? Vão estar fio cortadas aqui. E eu vou entrar com essa nova, né? Tá? Vamos ajustar o BPM aqui pra gente começar a nossa transição. Show de bola. Os dois com 128, perfeito. Play. Aqui. Vai entrar. Vai sair. Então, defino meu hotkey aqui, aqui e aqui. Aqui eu já até já está definido, né? Que é o B. Esse E lá atrás já está definido que é a saída, né? Esse Ezinho aqui. Então, deixa ele quietinho aqui. Vamos trabalhar no B. Agora, eu vou ter um espaço muito curto, um tempo muito curto para fazer essa transição, né? Vamos ver. Uma frase musical, 2, 3. Ah, 3 é legal, cara, né? 45 segundos, é legal. Então aqui, vamos voltar 3 também. 1, 2, 3. Lembrando que essas frases são de 32 batidas, né? Um período, uma frase completa. Fechou? Agora, definir nosso ponto de partida. Opa, tá bem visível agora o que eu quero fazer. Quando essa música aqui, né, estiver tocando, por exemplo, e ela chegar naquele hotkey, eu preciso dar o play aqui. Tá? Aqui vai ser só uma bateria. Percebe aí? Vou deixar o fader aqui levantado para a gente fazer o beat match juntos. E o aperta no play. Volta um pouco. Corta o grave, mede um pouco da agudo e vai subindo. Vamos cortar o grave por 4 batidas ali, né? Agora, ó. 1, 2, 3 e... Coloca o agudo primeiro. Aqui vai ter que ser rápido, ó. Corta o grave. E adiciona de novo, vai. Esse break eu vou adicionar efeito para mascarar a minha ação e vou pausar essa música, ó. Tá? Eu simplesmente pausei ela porque eu não queria mais, eu queria dar mais ênfase ao break. E você percebeu que é uma troca bem rápida. É uma troca diferente do que a gente já vinha fazendo. Então, assim, transição para transição, conforme as composições, né, as músicas vão aparecendo, a gente vai utilizando nossa criatividade e os recursos ao nosso favor, para deixar tudo isso mais interessante. Beleza? Aqui eu estou mostrando as transições, né, como elas podem ser feitas. Depois, na próxima aula, eu vou tocar esse set e vou narrando. Ó, vou fazer isso aqui, agora isso aqui. Às vezes nem vou respeitar esses hotkeys. Vou na minha capacidade técnica ali que eu sei, para chegar num resultado bem bacana. Essa questão de marcar os hotkeys para você dar o play, fazer a troca ali, vai te dar uma expansão criativa. Além de deixar os seus sets, né, à prova de erros. Você pode até ligar o sync aqui, né? Se você ligar os dois sync aqui, você vai sincronizar, né, as duas músicas. Beleza? Vamos lá, para a próxima. Aqui. Essa música que vai entrar, a gente já tem alguma coisa definida nela, né? Tem 3 hotkeys aqui. O primeiro é um break. Opa, que interessante. O que a gente pode, né, fazer é cortar o grave dessa música aqui no final, né? Ó. Aqui. Cortar o grave aqui, ó. Entrando com esse break. Tá vendo que é uma combinação de frase musical? Uma combinação de coisas que você vai fazer?
Então aqui a gente pode deixar cortado e entrar com esse próprio, né, break assim filtrado para dar uma ênfase no nosso set, tá? Não tem problema nenhum. Vamos ajustar o BPM para deixar tudo ok, 128, 128. Aqui a gente tem basicamente os nossos pontos, né, para fazer a troca. Então, beat jump. Vou voltar para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, na música de baixo que vai entrar. 1, 2. Epa! Só tem 2. E agora? Volta 2 aqui. Vai ter que ser muito rápido. Vai. Não tem problema. Então, hot kill aqui. Definimos hot kill aqui. Beleza. Agora a gente sabe, né? Quando a gente passar por esse hot kill aqui, eu preciso dar o play na música que vai entrar. Então, volta mais um pouco aqui. Play. Corta o grave, um pouco do médio, um pouco do agudo, vai aumentando. Aqui a gente vai cortar esse grave, mas vai continuar a nossa mixagem. Corta o grave e efeito em cima para mascarar a atuação. Vai adicionando médio. Aqui eu posso tirar essa música e voltar depois, ó. Não esquece o grave, né? E você pode voltar ao beat jump, né? Voltei o beat jump, agora fecha o loop, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tira um pouco do médio, um pouco do agudo. Tá? Eu só esqueci de voltar o grave ali, mas não esqueça de voltar o grave. Ah, esqueci de voltar o grave. Volta depois, não tem problema, mano. Treino é pra errar. É pra errar, tu tem que errar. Só errando você vai acertar essa porra. Tá? Não vim aqui te ensinar alguma coisa com 10 sets gravados. Não, é 300. É quase 400. 390 no momento que eu estou gravando essa aula aqui. É muita coisa, é muito erro, é muito acerto. Tem que partir para a execução. Não tem jeito. Tá? Faz esse exercício. Faz esse exercício. Vamos lá, próximo. Então essa música aqui, ó, a gente já definimos, né? Ponto de entrada e ponto de saída. Beleza? Agora fechou. Aqui. Essa música vai sair. Vamos carregar a próxima. Beleza? A gente parece que já tem um hot kill aqui definido, né? Onde a gente quer basicamente entrar. Esse C aqui a gente não vai entrar, porque a gente vai entrar, né? Se fosse para entrar, a gente entraria aqui, né? Cortando o grave da música, da outra música. Beleza? Então, esses pontos de início aqui e ponto de entrada vai ser um break. Lá no final, tem esse hot kill D aqui, que eu não vou apagar, não fiz questão de olhar, mas vamos identificar aqui, né? Ó. Tem duas opções aqui. Ou você pode trocar aqui, ou você pode trocar aqui, ó. Tá? Eu prefiro a primeira opção. Aqui, né? É uma troca mais clássica. Tá? Mas não tem problema. Você pode optar por escolher essa parte aqui. Você aproveitaria esse vocal, esse pequeno break aqui, talvez. Vamos colocar aqui, então. Beleza? Da música, basicamente, tá para sair, né? Essa daqui. Essa aqui tá para entrar. A gente definiu alguns pontos nela. Aqui no meio, ó.
Mas eu não acho interessante, como a gente está fazendo uma mixagem de break, é interessante a gente misturar os dois breaks, ó. Fica legal. Break é uma parada importante para você fazer uma boa de uma mixagem, trocando aqui principalmente os médios e os agudos no break, porque você pode perceber que os dois graves estão cortados quando a gente faz uma mixagem de break, né? Então, a mais atenção aqui, ó, no médio e no agudo. E aplicando efeito para mascarar a ação. Você está trocando volumes, cara. Então, você tem que mascarar essa ação. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer a troca exatamente aqui. Vamos entrar aqui, ó. E vamos sair aqui. Tá? Esses dois pontos que a gente quer fazer a troca. Beat jump, a gente volta, na verdade, né? As nossas frases musicais. Antes disso, vamos ajustar o BPM. Tá vendo como BPM e volume são coisas importantes? Você sempre tem que ficar ajustando volume. Nenhuma música tem um volume parecido. O Platino Notes ajusta isso pra gente. Ficou claro? Agora, nenhuma música tem um BPM parecido. A gente ajusta isso manualmente. Tá? Ficou claro aí pra você? Vamos voltar agora às nossas frases musicais. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai apagar um Hotkey, que é o B. A gente vai fazer a troca aqui no C. Tá? Na música de baixo. 1, 2, 3, 4. Opa, não dá. Dá no meio do drop. Pô, não vai fazer uma mixagem no meio do drop. Aqui você vai se preocupar em aplicar efeito no drop, na subida, né? Então, assim, ó. 3 frases musicais ou 45 segundos, né? Já é o suficiente. Então, aqui a gente tem o quê? Nosso ponto de troca, 1, 2, 3, 45 segundos. Beleza, definimos nosso kill aqui, nosso Hotkey aqui e nosso Hotkey aqui. Temos marcado, né? Visualmente. Agora, volta isso aqui. Na verdade, é outra música, né? A gente vai estar tocando aqui, ó. Aqui nesse mega drop, nesse drop principal. Corta o grave, médio e agudo. Vamos voltar pro eco, ó. Shift 1, 2, eco. Corta o grave, ó. Sem grave. Aplica efeito, mascaração. Não deixe isso acontecer, ó. Aqui acabou a música, acabou a bateria também. Essa aqui vai ficar rodando sozinha. Lembra sempre de fechar um loop para deixar, basicamente, né, essa bateria aqui fazendo, né, como se fosse um suporte para a música que está entrando. Evita sair assim, tá? Fecha um loop antes. Mas aqui a gente fez uma transição muito simples, né, de 2 breaks ali para realmente trazer uma nova energia à tona. Fechou? Então, essa música daqui ela vai sair e vai dar espaço a outra. Beleza? Aqui a gente já tem o ponto de entrada. Aqui no final a gente marcou alguns hot loops, né? Alguns hot kills, onde a gente faz a nossa troca de energia. A gente tem esse hot kill aqui D. No finalzinho, né? É só um kick rolando. O hot kill E. É um groove mais pesadão aqui, né? É uma parada mais... Já aqui o D e o E, tá? Então você pode escolher onde você quer fazer a troca. Os dois funcionam bem. Agora, que tipo de música vem na sequência, né? Uma música com um break grande, pelo visto, ó. E uma sonzeira, né? Então assim, ó, vamos colocar, basicamente, né, essa troca lá na frente, ó.
aqui assim, para a gente não trocar tão cedo, né? Depois desse drop aqui, digamos. Então aqui, ó. Tá? Não queremos isso para a pista, queremos isso. Fechou? Agora, vamos voltar com o nosso beat jump. 1, 2, 3. Daqui no nosso E, né? Vamos apagar o E. Vamos voltar mais. 4. Pá, beleza. Vamos confirmar. 2, 3, 4. Para chegar aqui no hot kill, onde a gente vai fazer a troca, né? 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora, nessa música de baixo. 1, 2, 3. Ih, só dá 3. Não tem problema. Avançam aqui. Tá? Ajusta o BPM. C28. Beleza. Agora define, né, um hot kill aqui, para você saber que é aqui onde você vai precisar dar o play. Beleza, marquei aqui também. Agora eu volto, né, nessa primeira música. Vou dar o play. Beleza? Fiz o beat match em quarto grave, médio e um pouco do agudo. Sobe aos poucos aqui, né? Vamos selecionar um reverb, 2 toques no botão seletor aqui do efeito, né? Vamos dando mais evidência da música que vai entrar. Vai, corta um pouquinho aqui nos graves, né? Ó, já é outra vibe, né? Vai aumentando aqui. Corta o grave, ó. Umas 8 batidas. Perfeito. De novo grave, né? E ainda diminui um pouco o espaço ali. Fecha o loop, ó. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Fechou? Uma transição bem massa de se fazer também, né? Equalização pura. Quando é break, é médio e agudo. Break é vocal e agudo, tá? Transições clássicas é só geralmente o grave que você deve se preocupar. Quando você isola esses dois aqui, ó, corta os dois graves, fica muito mais fácil para aplicar efeito e trabalhar elementos na sua mixagem. Por isso que eu não gosto de trabalhar o EQ. O EQ ele ia deixar umas sobras aqui e aparecer que eu já troquei o grave, quando na verdade não. Tá? Tipos de equalizador. Tem uma aula aqui, volta, dá mais uma olhada lá. Fechou? Vamos para a próxima música aqui, que vai ser carregada. Essa vai sair, basicamente, né? Desse deck primeiro aqui, desse primeiro deck. Aqui a gente tem um loop, né? Ó. Aqui é um loop. Tudo fica melhor com loop de bateria, velho. Tá? Se você misturar basicamente esse loop aqui, ó, com o groove principal, ó. Eu tenho um tipo de som agora, presta atenção. Eu vou voltar com a bateria, com um loop de bateria para complementar. Vou cortar um pouco médio e um pouco agudo, ó. Então isso aqui, ó. Presta atenção, ó. É só um complementinho, ó. É só uma energia. Bem equalizado, né? Com grave já era pra perceber, não fica legal. Então o loop de bateria é um recurso ideal para você utilizar, cara, nas músicas de Tech House, principalmente, beleza? Essa música aqui, ela vai sair em algum momento, né? Já definimos aqui. É a última pegada dela, depois acabou. Então vamos definir, né, um ponto para a gente entrar com a próxima música. Aqui eu já vejo um dilema, né? Que a gente vai ter que escolher ou entre um super break aqui, né?
gente pode fazer o quê? A gente pode segurar um loop aqui, ó. Pelo menos, ó. Para construir, né, um build-up aqui. Beleza? Bom, como a gente faz isso? Muito bem, vamos lá. Vou pausar aqui. E aqui eu vou definir basicamente a minha entrada, né? Ó, aqui eu vou querer entrar com a minha mixagem. Aqui eu vou querer entrar. Tá? Esse hotkey ali, basicamente que é o B. Ele é muito no início, né? Tipo, 30 segundos. É muito cedo pra gente fazer nossa mixagem. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, nessa música que vai sair, nós vamos voltar 3. 1, 2, 3. 3 frases musicais. Porra, Duca, mas dá bem no meio aí, velho. Ah, então volta só 2. Volta aqui, ó. E aí vai definir um hotkey. Tá? Essa aqui vai chegar primeiro, mas a gente tem que loopar lá. E aqui, ó, é o seguinte, ó. Então, são 2 frases musicais, certo? 1, 2. Isso aqui é mais avançado. E nessa música que vai entrar, lá naquele... né? Nesse drop aqui, ó. A gente vai voltar pelo menos 4. 2, 3, 4. Ou 5, né? 6 aqui, ó, se eu quiser. Aqui. Beleza? Então, quando eu chegar, basicamente, para tocar aqui nesse A... Vou virar um play aqui. Tá? Agora eu sei que essa aqui tá mais longa, essa aqui tá mais curta, né? Vou aumentando o volume aos poucos. Corta o grave, efeito. Lembra do loop? Vai agachar? Pode ser que sim. Volto com o filtro aqui, ó. Tá? A partir do momento que eu seguro um loop em algum break, eu estou basicamente economizando tempo, esperando algo desenvolver, que no caso foi esse break aqui. A partir do momento que eu percebi, por exemplo, que entrar um grave, aqui, ó, eu precisei sair desse loop aqui, senão não ia ficar legal. E aí, eu faço o reencaixe de período saindo do loop. Isso é mais avançado. Mas viu como você consegue planejar as coisas, tipo, pensar fora da caixa, pensar igual um louco. Tá? Espero que essa aula aqui tenha sido assim, ó. Porradaria. Vamos para nossa última faixa aqui. Beleza. Temos essa música tocando, né? Vamos lá no final dela. A gente tem alguns hotkeys aqui, por exemplo. Esse G é um loop, esse aqui. Ó, o E sai aqui num kick, né? O D é onde a gente vai entrar.
O C, ele dá uma opção para você fazer uma mixagem mais no meio, né? Então vamos apagar o C e vamos apagar o A. O A também é muito cedo, né? Para você fazer a mixagem aqui no meio. Então faz a mixagem lá no finalzinho, ó. Aqui no E. Beleza? O que a gente vai fazer? Achar o ponto da outra música, né? Que é basicamente aqui no B. Tá? Aqui, ó. Onde a gente vai entrar. E aqui a gente vai sair. Então, vamos atrasar umas frases musicais. 1, 2. 1, 2. Bem curtinho aqui, ó. Tá? Bem curtinho. Voltamos. Play. Olha o BPM de 130 aqui, ó. Tem que estar constantemente voltando, ó. É uma troca muito clássica, muito curta, né? Não esquece de fechar o loop. 1, 2, 3 e... Tira o médio, tira o agudo. Tá? Uma transição bem simples também. Muito fácil de analisar todos esses pontos, né? Onde a gente consegue identificar início de energia e troca de energia. Agora, para finalizar, como a gente finaliza o nosso set? Existem várias e várias maneiras de finalizar o set. Vamos finalizar ela como a gente iniciou, filtrando com o reverb. Selecionei o reverb, deixei em 50%, ok? E eu vou filtrando aqui para o Low Pass Filter ou para o High Pass Filter quando eu sentir que o kick apenas está batendo. Quando a linha do baixo, né? Quando o bass vaza fora. Aqui no finalzinho, ó. Posso ir filtrando agora? Posso. Vai. Filtro e reverb. Abaixa o fader e desliga o botão do efeito. Pode fazer isso com eco, pode fazer isso para high pass filter, pode fazer de diversas maneiras. Então, essa aula aqui, eu queria entrar dentro da tua cabeça, de alguma maneira, e te mostrar as possibilidades. É claro que isso aqui é um workshop para noobs. Conforme você vai evoluindo, vai trocando as informações, vai errando, vai acertando, você vai evoluindo nessas técnicas. Consequentemente, você pode ir aplicando outros tipos de efeitos também. Tá? Então, isso é fundamental para você evoluir. Faça esse exercício, identifique os pontos de entrada e de saída de cada música, executa cada transição como se fosse valendo, para depois a gente partir para a próxima aula. Demorou? Tamo junto!